Estamos iniciando mais um programa Despertar, que é uma produção da TV SEAC, a TV do Centro Espírita Amor e Caridade da cidade de Bauru. No programa de hoje estamos recebendo o escritor, médium e palestrante Orlando Noronha Carneiro. Orlando é natural da cidade de Osasco, atualmente reside na cidade de Venceslau Braz, no Paraná, e realiza um trabalho que percorre todo o país, intitulado Cartas Familiares Consoladoras. Vamos conversar um pouco com Orlando a respeito desse trabalho e também sobre as produções literárias que o Orlando vem realizando durante todos esses anos através da editora SEAC, que é a editora aqui do Centro Espírita Amor e Caridade. Olá, Orlando, seja bem-vindo ao Despertar. Olá, Renato, um prazer estar aqui na TV SEAC, no programa Despertar. Muito bem. Orlando, o trabalho intitulado Cartas Familiares Consoladoras é um trabalho que você já realiza há vários anos. Nos fale um pouco a respeito do processo de início desse trabalho e do que se trata esse trabalho, para as pessoas que não conhecem. Renato, esse trabalho se efetivou em 1986, quando nós estivemos em Uberaba e conversando com o Chico, um grupo de amigos da instituição Pronto Socorro Espiritual Pais e Filhos de Osasco, e onde tivemos uma orientação que essas reuniões poderiam tornar-se públicas. Até então ocorriam, mas eram mais reservadas, não com muita divulgação. Então, em 1986, nós estabelecemos um programa de atendimento, tentando fazer uma cópia, vamos dizer assim, do processo do funcionalismo do Grupo Espírita da Prece. Não na mesma 5G de Chico Amor Xavier, não é? Com toda aquela capacidade de registro e filtragem que todos nós sabemos, sendo um dos maiores médiums de todas as épocas. E ali então fizemos o acolhimento das pessoas, não é? Estabelecemos o processo das senhas, onde achamos até hoje como sendo o mais seguro para transparência, não é? E as pessoas, dentro de um processo justo, chegarem por ordem, né? A ordem de chegada, receber a sua senha é um número, não é? E depois fazer o preenchimento de uma ficha onde vem o nome do desencarnado, a data do desencarnado e o solicitante, a pessoa que está pedindo a mensagem, né? A possibilidade da mensagem. Mas a reunião, ela não é em si só a psicografia. O Abelha, inclusive de primeira mão, vai tratar dessa questão no segundo livro. Ele já vai iniciar a produção, que é o próprio cenário que o Abelha se desenvolveu. Você se refere ao livro Colônia Espiritual Novo Amanhecer, que você lançou pela editora SEAC, e o espírito, né, do Abelha, né, o André Braulio dos Santos, relata o seu dia a dia, a sua vida como espírito nessa colônia Espiritual Novo Amanhecer. Sim. Então, esse trabalho das cartas consoladoras, o Chico Xavier realizava também esse trabalho? Sim. Realizava, né? Realizava. E você chegou a ter contato com o Chico durante o processo do Chico realizando esse trabalho também? Sim. Justamente porque eu resumi, né? Porque na realidade eu comecei a tarefa mediúnica na cura. A cura quadro sinóptico da mediunidade, livro dos médiuns. Médium, curador. Tá lá. O glossário espírita ali, né? Médium, curador. Mas não nas características do Arigó, né? Que faziam cirurgias espirituais. Era de um modelo dos passes, mas devido a questões da ectoplasmia e toda essa condição mediúnica, nós realizávamos, e tenho livros hoje na minha biblioteca que foi indicado pelo Chico. Só que em determinado momento o Chico falou que a minha tarefa ia mudar.
lá no Grupo Espírita da Prece. E ele falou textualmente: Emmanuel está aqui me dizendo que sua tarefa vai mudar. Eu falei: qual, Chico? Ele falou: vamos nos aguardar. E aí foi que numa reunião espontaneamente, não com esse destino, eu psicografei uma carta familiar, a primeira de um filho para os pais que eu não conhecia e que estavam na reunião. Esse filho estava desencarnado, estava em espírito. Isso. E aí ele ditou uma carta para os pais que estavam aqui. Isso. E você recebeu essa carta através da psicografia. E os dados foram confirmados pelos pais. Voltei para Uberaba, e aí quando eu cheguei até o Chico para contar para ele essa situação, antes de eu falar, ele virou para mim e falou: você entendeu? Compreendeu? Ele já sabia, né? E aí ele passou a orientar. Então nós temos desenvolvido essa tarefa junto com uma equipe desde 1986. E o objetivo, é importante isso ficar muito bem caracterizado, segundo a orientação do benfeitor Natanael e coordenado pelo Abelha. O objetivo da reunião não é só as cartas, mas sim todo um encaminhamento do assistido. Porque André, o Abelha, compara essa reunião das cartas como uma UTI, onde as pessoas chegam em desespero e precisa ter o pronto atendimento, precisam ter a dose de ataque. Só que depois precisa prosseguir o tratamento, né? Às vezes a pessoa tem um problema sério, é atendido na UTI, depois estabiliza, aí o médico fala: olha, você vai ter que fazer esse tratamento aqui agora durante a tua vida, tomar essa medicação, exames periódicos, é um encaminhamento para uma orientação. As cartas familiares é uma UTI, porque as pessoas chegam no luto desesperadas e procura se estabilizar o estado emocional. Mas quem vai dar o equilíbrio para essas pessoas é a doutrina espírita. É o conhecimento da doutrina espírita. Sugerimos, porque se o próprio codificador não fazia proselitismo, quem somos nós? Para fazer. Mas nós sugerimos, encaminhamos. A pessoa então é convidada a conhecer as reuniões de estudos e assistência espiritual da Casa Espírita, participar das palestras, tomar o passe, passar pelo atendimento fraterno e engajar, né, num estudo sistemático da doutrina. Muito bem. Nós estamos aqui conversando com o escritor Orlando Noronha Carneiro. Faremos um breve intervalo e voltamos já. Olá, voltamos com o programa Despertar. Nós estamos conversando com o médium, palestrante e escritor Orlando Noronha Carneiro. Orlando realiza um trabalho intitulado Cartas Familiares Consoladoras. Orlando, você falava a respeito da importância do trabalho das cartas consoladoras no que diz respeito aos familiares que procuram as cartas consoladoras, familiares que perderam entes queridos e que querem de alguma forma receber uma mensagem desse ente querido. Com a experiência que você tem no contato com os espíritos e com os familiares que ficam, existe alguma forma, o sofrimento é muito grande por parte das famílias, e o sofrimento é muito grande também por parte daquele que vai, né, Orlando? Porque a gente acompanha por aqui muitas pessoas que não creem, né, na vida, não sabem da existência da vida após a morte,
que os dois lados sofrem, né, Orlando? Quem fica aqui e quem também está do lado de lá, né? Exatamente, por isso que tem aquela frase, né? A saudade é dos dois lados, não é? Então cada um fica com o seu desafio. Os que ficaram e os que prosseguem, não é? Então já falamos a respeito de que cada um terá a sua colheita no mundo espiritual segundo as suas obras, né? Cada um segundo as suas obras. Cada um terá a sua experiência, cada um terá seu despertar no sentido de compreender e de se adaptar. Eu sempre estabeleço uma analogia assim: quando nós vamos visitar um outro país, eu tenho que me adequar àquela cultura. Eu tenho que, se eu vou ficar um mês, 15 dias, não importa. Eu tenho que me adequar à alimentação, ao horário e a como se estabelecer socialmente com as pessoas, não é? E dentro de uma família, um casal, tem pessoas que vai se adaptar em 2 dias. Tem pessoa que vai voltar e não se adaptou ainda. Porque tudo está de acordo com a condição de cada um. No mundo espiritual, com essa analogia, é mais ou menos essa questão. O aceitar, o adaptar-se. O André, no livro Colônia Espiritual Novo Amanhecer, ele fala algo que eu acho muito interessante. O avô dele, fala para ele, não ipsis literis, mas fala assim: André, não se preocupe, aos poucos você vai aprender a pensar daqui para lá. Olha que profundidade isso, não é? Então, é todo um processo de adaptação. E nós percebemos isso nas comunicações, no intercâmbio entre os dois planos da vida, não é? Quando ocorrem as cartas, e nós vamos ver que um está tentando ajudar o outro no sentido da sua adaptação, não é? E por isso que eu acho um livro muito atual do professor Herculano Pires, que chama Educação para a Morte. Esse livro eu até indico, sugiro às pessoas, que é um convite à reflexão. Não é ficar pensando o dia inteiro se educar para a morte, né? Mas é um outro olhar para nós ter um despertar muito mais tranquilo e sereno. Você comentou a respeito do processo em que ocorrem as cartas. Você percorre cidades de todo o país e, inclusive, haverá um trabalho seu realizado até fora do Brasil também. Como funciona a relação entre as pessoas que procuram as cartas consoladoras? Existe um número específico de pessoas que você recebe o atendimento no dia? Como funciona essa rotina de trabalho? Como é? A pessoa chega no local, no centro em que você vai atender, ela recebe uma senha e na hora marcada existe a possibilidade da carta ou não? Como que funciona o processo no atendimento? Todos recebem as cartas? Como que funciona? Há um limite em razão do tempo, né, das possibilidades de tempo da reunião. Então depende de cada localidade, nós temos a quantidade de pessoas que serão atendidas, não é? Elas passam por um processo de acolhimento, porque mediunidade é sintonia, não se faz mediunidade do nada, né? Então há necessidade de ter uma ponte, não para colher dados, não que é o primeiro contato seu com quem procura, né? Exatamente, não para fazer uma anamnese, mas para facilitar esse processo do intercâmbio. André Luiz fala muito bem nos domínios da mediunidade e mecanismos da mediunidade, fora Kardec no Livro dos Médiuns. A quantidade de cartas não está sob a programação nem do dirigente da casa espírita, nem do médium. Isso é uma programação e um planejamento da espiritualidade. Se é 3, se é 4, se é 8, se é 10. Nós tivemos uma reunião em Curitiba que foi 15 cartas, não é? Então não tem uma programação no sentido de numérica. É 2 cartas, 3 cartas, entendeu? É de acordo com o momento e a necessidade, né?
E isso às vezes foge até a programação do mundo espiritual. O Renato, ele está aqui me questionando assim, o que é isso que você está falando, Orlando? Foge ao planejamento do mundo espiritual? Sim. Curitiba aconteceu isso agora, recentemente. Quando estávamos no processo final da psicografia. Eu já estava terminando, porque há um intercâmbio entre os dois planos, né? Eu sei quando aquele processo está encerrando. Então eu já fui me aclimatando, me movimentando como médium para o encerramento. Mas a mão retornou à psicografia e um filho passou a mensagem para a mãe. E aqui não me cabe o momento para detalhes. O detalhe é que, durante a psicografia, ao mesmo tempo que o filho ditava, o André me dizia que aquela mãe, essa mensagem estava saindo porque aquela mãe, eles detectaram que ela estava agora formulando lá na assistência que ela saindo da reunião ela ia se matar. Então foi um atendimento, foi um atendimento, uma emergência. Uma emergência. Depois eu fiquei sabendo que, de forma emergente, não foi nem urgente, emergente, o André se deslocou para onde estava o filho, trouxe o filho para que a mensagem viesse para atender. E depois, no final, na hora que eu estava autografando, a mãe veio, tudo, dar tchau lá com a família, e ela falou no meu ouvido. Ela falou, eu ia sair daqui e ia me matar. Então veja que o plano espiritual programa, mas mesmo no mundo espiritual tem as intercorrências. Muito bem. Orlando, em relação a essas intercorrências, elas são comuns, é um caso ou outro, porque nós sabemos que a espiritualidade acompanha a todos que estão à procura das cartas consoladoras. E muitos são aqueles que também não são espíritas. Então, há um encontro de todas as religiões. Ou somente os espíritas vão aos encontros e somente os espíritas podem participar? Não. A primeira questão é de que não é regra essas intercorrências, né? Elas não são esporádicas, ocorrem dentro da necessidade, não é uma frequência ocorrer. Já ocorreu várias vezes, mas não é frequência. E a reunião, nós temos, principalmente agora, depois da volta da pandemia, nessas 4 reuniões que fizemos, uma busca muito grande de outros companheiros de outras religiões. Então não é uma reunião em que tem que ser espírita. Não, católico, evangélico, umbandista, Seixunoê, Rosa Cruz, ateu. As casas espíritas estão abertas a todas elas. Muito bem. Nós estamos conversando aqui com o escritor, médium e palestrante Orlando Noronha Carneiro. Nós faremos um breve intervalo e voltamos já. Você pode ajudar o SEAC de Bauru se cadastrando na campanha Nota Fiscal Paulista e indicando a nossa organização como beneficiária na doação automática. Com sua contribuição, nós recebemos o valor calculado em tributos fiscais e concorremos a sorteios mensais. Você também concorre a prêmios de até R$1 milhão e tudo com custo zero. Toda vez que você solicitar o CPF no ato da compra, a doação automática ocorrerá. Cadastre-se no programa Nota Fiscal Paulista pelo site ou, se preferir, baixe o aplicativo no seu celular. Faça seu login e siga o passo a passo que o sistema oferece. Escolha a opção Entidades e, em seguida, Doação de cupom fiscal com CPF automático. Pesquise pelo nosso CNPJ, Centro Espírita Amor e Caridade, e selecione Prazo Indeterminado. Pronto, agora você já está ajudando o SEAC e todos os nossos projetos. O Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru agradece. Estamos de volta com o programa Despertar,
hoje aqui com o escritor Orlando Noronha Carneiro. Orlando realiza um trabalho por todo o Brasil intitulado Cartas Familiares Consoladoras. Orlando, nós falávamos a respeito das intercorrências que podem ocorrer nas reuniões das cartas e do trabalho espiritual que é feito no acompanhamento não só do seu trabalho, mas a espiritualidade também acompanha toda a movimentação daqueles que procuram o auxílio das cartas. E da questão religiosa, ou seja, não é necessário ser espírita, né? Todas as religiões que procuram, né? Devem deixar de lado essa questão doutrinária, porque até os ateus também procuram, né? Esse trabalho com as cartas consoladoras. Eu gostaria que você falasse, Orlando, para quem não conhece o trabalho, como se dá a preparação desse trabalho com as cartas. Por exemplo, você vai até uma cidade, um centro espírita específico, e a espiritualidade faz um trabalho de preparação, ou seja, as cartas que serão ditadas no dia, fora as intercorrências, existe já algumas cartas estabelecidas, ou a espiritualidade vai moldando esse processo até chegar o dia das cartas? Ou acontece que no dia é definido? Como funciona esse processo da espiritualidade com o seu trabalho ali? É estabelecida, toda a programática é do plano espiritual. Mas ela pode, pelo que eu percebo, entendo pela experiência, elas ocorrem no âmbito espiritual, elas ocorrem antes da tarefa, e há todo o engajamento da espiritualidade para que todo esse movimento ocorra como familiar, para que ele chegue, né? E os espíritos familiares também cheguem, como podem ocorrer dentro do próprio momento que está acontecendo, a espiritualidade fazer os ajustes para programar as cartas que são transmitidas. No nosso caso, apesar de ter que entrar num ambiente mais técnico, na questão da mediunidade, que é de conhecimento do espírita, do trabalhador espírita, mas que reflete muito no resultado, é de que a espiritualidade faz uma avaliação da sintonia também do comunicante com o médium, para que a mensagem não venha fragmentada. Então, se não há essa sintonia de forma que o conteúdo da carta seja prejudicado, essa mensagem ela pode ser veiculada. Entretanto, eu percebo isso, Natanael é muito rigoroso nessa questão, que se não há um entrosamento entre médium e comunicante, o que resultará numa carta fragmentada e que gerará uma dúvida e que, em vez de consolar, irá pesar mais na pessoa, no sentimento dela, diante da expectativa dela, eles, naquele momento, eles fazem uma pausa para aquela comunicação. Então veja como é complexo essa questão. E em relação ao tempo chamado de após o desencarne, você recebe cartas de espíritos que há muito tempo estão no plano espiritual, ou não há uma regra? Você já recebeu cartas de espíritos que sofreram um desencarne há pouco tempo, ou não há uma regra? Não existe um protocolo de tempo para a comunicação do ente querido. Não existe uma tabela, não existe um protocolo definido e fixo. Como falamos, depende da condição espiritual daquela pessoa, daquele espírito que está agora no mundo espiritual. Então nós vemos, foi muito bom a sua colocação, o livro A Vida Triunfa, editado pela AME São Paulo, Associação Médica Espírita de São Paulo, que nos faz remeter a nossa querida, saudosa doutora Marlene Nobre, não é? E que há uma pesquisa de fôlego científico das cartas psicografadas por Chico Xavier. E no final desse livro nós temos estatísticas
E pasme, as mensagens coletadas e analisadas, a maioria estava em torno dos 6 a 1 ano de desencarne. Essa faixa, né? Entendeu? Então é claro que está dentro daquele cenário, mas nós vemos que isso persiste. Então não há um protocolo, uma regra para isso. As pessoas que têm falado e até orientado equivocadamente, não por qualquer maldade, não é isso. Elas às vezes têm atribuído, só depois de 1 ano, só depois de 2 anos. Isso não é uma verdade. Não é uma regra, né? Não é. Orlando, eu gostaria que você falasse a respeito desse trabalho e da importância dessa relação da morte com todos nós que estamos aqui encarnados. Gostaria que você deixasse uma mensagem para todos aqueles que estão nos acompanhando, para que a gente possa entender a morte com uma clareza um pouco maior e entender que a vida continua, não é? Exatamente. A doutrina espírita nos traz uma frase que eu acho muito importante, né? A morte está grávida de vida. E a doutrina espírita, pela mediunidade, nós temos, então, a materialidade de que a vida é triunfante. Portanto, ninguém morre. Nós mudamos de residência sem mudar a nossa realidade emocional, a nossa realidade emotiva, o nosso conteúdo histórico, cultural. Como aqui, quando eu mudo de endereço, eu continuo sendo eu mesmo. Estando aqui em Bauru, mudo para Nova York, mudo para a África, para onde for, eu continuo sendo o Renato. Então o desencarne é isso. Aliás, nós desencarnamos toda noite. Nós dormimos e acordamos. Por enquanto, acordamos aqui. Não é? Então, como diz nosso Chico, é um treino. Nós toda noite estamos treinando. Então, morrer não existe. Nós apenas despertamos para uma nova realidade, um novo caminho, sendo nós mesmos, amando a todos que ficaram. Muito bem. Conversamos com o escritor, médium e palestrante Orlando Noronha Carneiro. A você, muito obrigado pela audiência e até a próxima.